você foi da era de ouro do esporte da Globo, né? Agora, antes disso, você começou em rádio. E você queria ser, você é uma radialista raiz? Você queria ser radialista ou não? Flávia, eu não sabia de nada disso. Eu não sabia que nada disso ia acontecer na minha vida. Eu, quando era pequena, eu pensei que eu ia ser publicitária. Por quê? Eu ficava assistindo televisão, os desenhos animados, e ficava assim encantada no intervalo, prestada atenção. Falei, gente, eu tô aqui 1 hora para entender o desenrolar dessa história e alguém em 30 segundos me conta uma historinha. E aí eu falei, eu quero fazer isso quando crescer. Esse meu agito, quero resumir a história para não ter que deixar as pessoas lá assistindo 1 hora para descobrir. E aí eu achei que ia ser publicitária. Mas assim, adorava biologia na escola, adorava fazer redação, então português era a minha matéria favorita. Mas Já biologia... tinha humanas aí, assim, né? Biologia também. Então, assim, só tirava 10 em biologia, amava. Mas eu não gostava, nunca gostei de ver o sangue vivo. Eu adoro matéria, inclusive depois eu conto isso, mas na época que eu era do esporte, dentro do Jornal Globo, fazia o bloco de esporte, na reunião de pauta, eu indicava, às vezes, pautas relacionadas à saúde, porque eu sempre me interessei por isso, eu sempre fiquei muito ligada. Uhum. Eu ia até ganhar um quadro, viu? Antes de eu sair da Globo, eu ia ganhar um quadro no Esporte Espetacular falando de saúde. Ah, que legal. O Garamboni chegou a falar comigo, Lena, fechamos com patrocínio e tal. E aí eu saí. Mas eu ia ter, porque eu queria muito juntar o esporte e falar também de saúde, né, de bem-estar, de como as pessoas podiam usar a seu favor os exercícios físicos. Eu sempre gostei muito desse lado no jornal. Hoje, inclusive, eu fazia pautas do tipo, dona de casa, não tem tempo, tá lá vendo um pouquinho de televisão, pega 1 quilo de arroz, aquelas coisas. Naquela época, não era uma coisa comum e a gente fez uma diferença, né? Chamou a atenção. Sim. Então é isso, eu sempre me preocupei, de repente, com esse... Sempre tive esse cuidado, digamos assim. E aí, como é que você parou na rádio? Aí foi na Fluminense que você começou? Então, tudo começou, pois é. Aí eu viajo, eu falei, cuidado, você me segura, bota meu pé aqui no chão, senão daqui a pouco eu estou contando um monte de história. Então, eu pensei que ia ser publicitária, e aí, por acaso, um dia, encontrei um amigo meu, Jefferson Beltrão, isso. E ele já era locutor da Rádio Fluminense AM. E aí, quando eu esbarrei com ele nas barcas em Niterói, ele falou, Milena, tem uma vaga na Rádio Fluminense. Aí vaga? Para quê? Para redator da rádio. Redator? Eu não pensava em fazer jornalismo, mas eu falei assim, poxa, vou lá ver qual é, né? Começar a trabalhar era o que eu queria. Estava começando a fazer um estágio, e eu falei, bom, vou lá. Estava começando a fazer um estágio na Xerox do Brasil, aquelas coisas da escola, né? Da faculdade que precisa, né? Da escola e tal. E aí eu fui lá e tal. E aí, quando ele falou, vou com ele. Quando cheguei na Rádio Fluminense, o editor não estava. E o coordenador da rádio, que era o Luiz Antônio Melo, perguntou para esse meu amigo, você conhece alguém que tem uma voz legal, que saiba falar inglês? Tem uma vaga para locução. Eu, vaga? E eu me candidato. Quantos anos você tinha? Trabalhar. Adolescente. Adolescente? Garota. Tava começando. Legal. E aí, quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, e agora, né? Ele falou, vamos fazer um teste. Eu falei, não sabia nada, imagina, sabia controlar uma mesa de som, né? Aí ele falou, vamos lá para baixo, para o estúdio e vamos fazer o teste. Quando eu comecei a fazer o teste, era para ler uma planilha falando das músicas, todas, a maioria em inglês, né? Porque ele queria saber justamente das bandas. E eu acertei tudo. Aí, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple. Aí ficou todo mundo assim olhando para mim. Você conhece? Eu falei, conheço. Eu tenho a sorte de ter irmão mais velho em casa, Marvel, que é músico hoje. E ele gosta de rock. Então eu ouvia aquela coisa, né, de irmã que vai, né, com o irmão. O que você está lendo? Então eu conhecia todas as bandas. Aí eu fui aprovada na hora. Que legal. Falei, a voz é boa, sabe falar inglês e conhece as bandas. E uma época que não existia locução feminina, né? Essa fase foi uma fase muito de pioneirismo mesmo, não existia locução. Você foi a primeira? Eu fui da primeira leva, eu fui do primeiro ano da Rádio Fluminense. A rádio começou em março de 82, em dezembro eu conheci o pessoal. Gostei, a maldita que eu chamo de bendita, porque foi lá na Rádio Fluminense onde tudo começou.
né? Foi lá que começou a minha carreira. E Então, tocava rock de verdade, né? tocava isso e tudo que eu tô falando e muito mais, né? É. Porque a Rádio Fluminense era maldita, eu não sei se você sabe da história, porque justamente ela lançava bandas que não eram do mercado radiofônico, Era o lado B digamos. mesmo. As gravadoras não conheciam, nem conheciam, às vezes não trabalhavam essas bandas. Então, Legião, Paralamas do Sucesso, Kid de Abelha, todas essas bandas começaram na Rádio Fluminense. Foi esse movimento do Rock Brasil. Então, o pessoal chegava com a fitinha demo. Você viu o filme da Rádio Fluminense, que foi a hora agora? Pois é, ainda não Você vi. tem eu que tenho ver. né? A Globo até passou, né? Eles dividiram, fizeram como Isso foi uma super série. bem comentado, né? Muito legal, Foi muito maravilhoso legal, o né? filme. Claro que é ficção, mas Sim. é uma ficção que tem muito de verdade, entendeu? É. Eu só quero deixar claro o seguinte, que me perguntaram se na historinha, vou dar um pequeno spoiler, tem, né, um romance do coordenador com a locutora, e como era uma locutora que se sobressaiu, né, então todo mundo pensando que sou eu. Não fui eu, tá, gente? Pior coisa é levar fama sem tirar proveito. Então, não sou eu, não fui eu, era super quietinha, eu era tão tímida. Eu comecei a imaginar rádio rock and roll, todo mundo já, né, todo descolado, e eu lá, né, aquela coisa, não sabia nada de nada, né. E as gravadoras reagiam bem com isso? No início, não. No início, não. Imagina, a gravadora chegava, olha, a gente está trabalhando lado A, faixa 3. Aí a gente, na mesma hora, virava o disco, vamos experimentar o lado B, a faixa 5? E pronto. E aí, assim. E muitas vezes, depois eles começaram a gostar, porque muitas vezes eles já tinham a segunda música de trabalho. Né? Porque geralmente eles começam a trabalhar naquela época, né? Os LPs, né? Os bolachões lá, e eles iam realmente migrando. A que fazia mais sucesso, começava, né, a tocar em rádio e tal, e depois eles já tinham que escolher uma outra faixa para aquele músico, para aquela banda. E a Fluminense já ajudava, porque já chegava mostrando, olha, esse caminho aqui tá legal. E esse filme é sensacional, gente, assistam, por favor, o filme Aumenta, que é rock and roll. Aliás, com a música do querido e saudoso Celso Blues Boy, que o nome da música é Aumenta, que isso aí é rock and roll. O nome do filme é Aumenta, que é rock and roll. Mas, assim, nossa, trouxe pra gente uma alegria, uma energia, assim, a gente tem um grupo da rádio, a gente tá sempre se falando, fomos no lançamento do filme, tanto em Niterói quanto no Rio. Sim. Então, sensacional. Sempre foi muito vanguarda, né, a Fluminense. Eu acho que trazia realmente essas novidades e quem queria ficar antenado ouvia a Fluminense, né? Exatamente. E tinha aquela história, a gente saía, né, de Niterói, as antenas ficavam em Sumaré. A antena da Fluminense era aquela antena que estava aqui, pequenininha, era uma das menores, se não fosse a menor. Então, ela só pegava até antes do túnel que vai para Barra. Então, a gente ouvia a Fluminense até chegar. Aí chegava na Barra, aquela coisa que a gente não conseguia. Até que depois investiram, colocaram outra antena e a gente passou a poder ouvir no Rio de Janeiro todo, né? Mas assim, foi um marco realmente a Rádio Fluminense. Você acha que você começou a fidelizar o teu público ali na Fluminense? Porque eu gosto de rádio, né? Eu não sou radialista, mas eu adoro ouvir rádio. Até hoje eu ouço muito rádio. E eu acho que tem um lance da voz, né? Que o público se identifica, cria uma conexão com aquela voz. E quando não tá aquele locutor, aquela locutora, assim, putz, não tem nada a ver esse programa sem ela. Então, acho que cria uma afinidade do público com um locutor ou com a locutora, você não acha? Sem dúvida. Isso em rádio, em TV também, né? Por isso que querem que você esteja, né? Digamos assim, os apresentadores de um certo programa, quando um sai de férias, o outro não sai, aquelas coisas, né? Que hoje em dia eu não sei se isso mudou, mas era assim, né? E em rádio, a mesma coisa. Se aquele é o seu horário, o seu público está lá te esperando, né? Eu, quando comecei na Rádio Fluminense, eu fazia folga, então cada dia eu estava num horário, uma loucura. Sim. Depois eu passei a fazer de 2 às 6 da tarde, que era um horário bem legal. E dali eu saía para a faculdade, era aquela loucura, aquela correria doida. Mas foi um período assim, muito rico para mim, de muito aprendizado.